carboidrato carboidratoso feito pelas velhas virgens do Himalaia. Fala, minha gata guerreira, meu gato guerreiro. Vamos falar hoje de uma polêmica, porque se você não sabe, você precisa saber. Que o açúcar no seu sangue é tóxico. Sem fazer dramas, sem churumelas, agora você vai prestar atenção aqui, ó, na bonitinha aqui da tia. E vai entender por que as pessoas elas falam e tem tanta polêmica em cima do açúcar. A realidade é que você, eu e a torcida do Corinthians inteira não precisa de açúcar para poder ter energia. Isso porque o seu corpo ele é suficientemente capaz de produzir toda a glicose que seu cérebro precisa para te manter vivo e pensante, assim espero, ao longo do dia. Antes da gente continuar, eu preciso que você se lembre de alguns conceitos básicos. O açúcar, ele é uma fonte de energia, ou seja, ele é uma energia provinda de carboidratos. No mundo lindo e maravilhoso, você tem duas fontes de energia. A da glicose, que é provinda dos carboidratos, não importa, tá? Se o seu carboidrato é uma batata, uma banana ou um tolete de açúcar. E a outra fonte de energia é a provinda das gorduras. Quando a gente olha para um cenário e que a gente está falando de açúcar, açúcar nada mais é do que a metabolização desses carboidratos. Todos eles vão virar glicose. Não importa se é um carboidrato simples, um carboidrato complexo, um carboidrato carboidratoso feito pelas velhas virgens do Himalaia. Isso não significa que consumir carboidratos é ruim, mas a gente tem que analisar os cenários. Hoje aqui eu quero te mostrar por que o açúcar é tóxico, principalmente quando consumido em excesso. Aqui vale um parênteses, quando a gente fala em excesso, ele é muito relativo. Eu tenho uma tolerância baixíssima ao consumo de açúcar. Isso porque eu tenho algumas síndromes metabólicas. Mesmo sendo linda, maravilhosa, jovem, eu tenho ovários policísticos e eu tenho uma alta sensibilidade à insulina. Então, se a minha insulina sobe um pouquinho mais, eu já pareço um baiacu. Minha mãe, por sua vez, é uma jovem senhora de 66 anos que tem uma tolerância muito maior aos carboidratos, ou seja, ela responde melhor a essa fonte de energia. Uma vez tendo essa informação, você vai adequar esse conteúdo aqui para o seu cenário. Aqui vale dizer também que as pessoas que têm algum tipo de diabetes, pré-diabetes, hipertensão, ovários policísticos, alguma doença autoimune, tendem a ter uma sensibilidade maior ao consumo de carboidratos. Por isso que não é inteligente você consumi-los. Ninguém tá falando aqui para você não consumir carboidratos. Até porque num prato de salada tem carboidrato. Afinal de contas, carboidratos estão presentes em quaisquer produtos de origem vegetal. Tá, você já entendeu que você tem que adequar para o seu cenário. Mas por que eu falo com tanta convicção que o açúcar no sangue é tóxico? Vamos pensar em como o seu corpo metaboliza as coisas. Quando você consome o seu bolo de chocolate lotadaço de açúcar e deliciosamente calórico, o que acontece? Seu corpo vai estar recebendo uma carga de glicose muito grande. Por que eu já estou traduzindo para glicose? Porque é assim que seu corpo reage. Ele reage a estímulos. Quando você consome alimentos ricos em carboidratos, ele vai ser transformado, ele vai ser quebrado em moléculas menores, em moléculas de glicose. Não importa se esse seu carboidrato ele é provindo de, como eu falei, de uma batata doce, que dizem que é um carboidrato complexo, maravilhoso, ou se ele veio do bolo de chocolate altamente calórico. Tá, ele vai virar glicose no seu corpo. Só que se você faz ingestas de glicose muito grande, como a Organização Mundial da Saúde te recomenda, né? Você consome 200 gramas de carboidrato por dia, você come ainda a cada 3 horas. Ou você faz aquela pratada com 3 kg de arroz e 2 toneladas de feijão. O que acontece? Você está ingerindo muito carboidrato. Isso vai fazer com que o seu corpo tenha uma glicose circulando no sangue muito grande. Para combater essa glicose, você tem um órgão muito maravilhoso chamado pâncreas, que vai produzir a tal da tia insulina. Essa tia insulina, ela vai precisar vir em grande quantidade para combater toda essa glicose que você colocou para dentro. Até aí, tudo bem. Só que aí que vem o grande problema.
Se você faz isso hoje, amanhã, por 2, 3, 4, 50 anos consecutivamente, você vai tendo que cada vez produzir mais insulina para combater aquela porradona de glicose. E aquilo que ele não conseguir metabolizar da glicose, ou seja, não conseguir usar para energia nenhuma, seu corpo, muito inteligente que é, vai estocar. Mas ele não vai estocar em forma de glicose, porque afinal de contas o seu corpo não gosta de glicose circulando. Ele vai estocar em forma de gordura. E a gordura começa a se acumular em volta do fígado, começa a se acumular no pampam, que a gente tanto quer eliminar, e em vários lugares. Mas aqui a gente tem que voltar ao foco para falar do tal do açúcar ser tóxico para o sangue. Como eu acabei de te mencionar, a dona glicose não é muito bem vista pelo seu corpo, ele não gosta tanto dessa fonte de energia. Por isso que o corpo produz estímulos e hormônios para combater essa glicose e para utilizá-la da melhor forma possível. Vale lembrar aqui que o seu corpo precisa de 50 gramas de glicose ao dia para funcionar perfeitamente bem. Só que um detalhe maior ainda, o seu próprio corpo consegue produzir essas 50 gramas de glicose através do fígado e através de um processo que chama gluconeogênese, e você não precisa do consumo da glicose e do carboidrato. Mas isso fica para um próximo vídeo. Voltando aqui para o processo de excessos de glicose no sangue, seu pâncreas está lá penando para poder trabalhar com toda essa glicose. E aí você começa a ter um processo chamado hiperinsulinemia. Ou seja, vamos quebrar as palavras. Hiper, muita, insulinemia, insulina circulando. Então, quando você começa a ter muita insulina circulando no seu corpo, você começa a criar uma resistência à insulina. Ou seja, cada vez mais o seu corpo vai ter que produzir insulina, às vezes para driblar uma quantidade de glicose que para um ser humano normal e saudável, ele precisa de menos. A hiperinsulinemia, ela vem antes da hiperglicemia. E o que é a hiperglicemia? É quando você tem um excesso de açúcar no sangue. Isso acontece porque o seu corpo não dá mais conta de produzir a quantidade de insulina necessária para lidar com toda aquela glicose que você está colocando para dentro. Então, a glicose começa a sobrar no seu sangue. E aí é que vem o grande problema que mostra como o açúcar é tóxico. Pensem comigo. Sobrou muita glicose no seu sangue. O açúcar, ele começa a fazer um processo nos seus vasos, nos seus capilares, nas suas veias e nas suas artérias, que a gente chama de glicação. Glicação nada mais é do que placas de glicose que vão ficando grudadas nas paredes das suas veias, artérias, dos seus vasos como um todo. Só que o que acontece quando essas placas vão ficando coladas? Elas vão gerando obstrução. Ou seja, o sangue lindo, maravilhoso, que tinha que chegar até a pontinha dos seus dedos, que tinha que chegar em todas as extremidades do seu corpo, ele começa a não conseguir chegar mais. E isso vai gerando uma necrose desses membros. Por isso que pessoas que são diabéticas e que não fazem o manejo correto da alimentação, bem como da insulina, tendem a ter perda de visão, porque necrosa o nervo óptico, tendem a ter atrofia muscular, tendem a fazer amputamentos, exatamente por isso. Aí nessa hora você pode estar pensando, mas não é tudo que tá dentro do intervalo de referência. qualquer dia eu venho aqui te explicar sobre intervalo de referência. Mais um alerta que eu te dou. Dê uma olhada na sua hemoglobina glicada. Poucas pessoas vão te falar isso, mas o ideal não é aquele intervalo de referência da hemoglobina glicada que o exame de sangue fala. Sabe por que aquele não é o ideal? Porque os parâmetros de laboratório, eles olham para a massa. E a grande massa da população cada vez mais vem apresentando problemas de diabetes, insulina, sobrepeso, obesidade. Então esses marcadores, eles estão aumentando. Isso significa que então você tem que aumentar os seus marcadores para estar dentro de um padrão e de ser saudável? Não. Por isso você consulta profissionais que realmente tenham uma visão 360 sobre o problema. Por isso, eu te recomendo fortemente procurar ajuda se a sua hemoglobina glicada for maior do que 5,2. Eu te recomendo fortemente procurar ajuda se você tiver uma insulina maior do que 8, por exemplo.
E tudo isso eu abordo dentro do Projeto Doce Vida, que é a minha metodologia. E é assim que eu já consegui auxiliar inúmeras gatas guerreiras a remitir diabetes, hipertensão e a emagrecer. Porque no final das contas, as pessoas elas até têm aquela falsa ideia de que elas estão te buscando ou buscando alguma ajuda por saúde. Mas a realidade é que no fundo elas querem emagrecer, mas elas chegam na frente normalmente do profissional com a ideia de, eu tô fazendo isso por saúde. Mas a gente sabe que 99% dos casos é estético. E eu tô aqui para ajudar, porque não tem problema nenhum a gente buscar o estético, porque né? Então, eu espero que você tenha entendido por que o açúcar circulando no sangue não é saudável, não é necessário e não é biologicamente quisto pelo seu corpo. Não sei nem se essa palavra existe. E se você ficou com alguma dúvida, você já sabe. Você deixa aqui embaixo. Não esquece de curtir. Olha que eu tô de olho. Vou desejar muito açúcar no seu sangue se você não curtir. E se inscreve no canal, ativa a notificação, porque eu sempre vou trazer aqui um bafafá pra gente conversar sobre nutrição, emagrecimento, saúde, estética e tudo aquilo que a gente adora.